Bom dia, bom dia! Estamos na nossa live. Deixa aqui já preparar o conteúdo. Preparem o café, a água. Bora pra live que hoje tá. Bom dia a todos, chegando aí uma turma. Estamos com a nossa reflexão. Chega junto, que a nossa reflexão é incrível. A gente conecta aqui, ó. Só participa para ver. Deixa eu chamar o pessoal do grupo. E vamos lá, vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje falando ainda de silêncio. É isso mesmo, silêncio, silêncio. E o tema de hoje, né? Semana, a palavra é o silêncio. E o tema de quarta-feira hoje, nem toda resposta precisa ser imediata. Nem toda resposta precisa ser imediata. É bem legal esse tema, hoje tá brabo. Ontem foi muito legal, o pessoal participou, falou. Então, participa da reflexão. Hoje começa sempre 7 horas, até umas 7h20, máximo 7h30 a gente tá aqui, bombando aqui. Bom dia, Neia! Neia acordando cedo hoje. Cora também, estando aí com a gente. Farra foi grande aí na segunda. Boa. Top demais, top demais. Galera, hoje o tema é: nem toda resposta precisa ser imediata. E o nosso versículo de poder, ele é um princípio complementar. Eu gosto desse. Bom dia, Adriana. Eu gosto desses princípios complementares também. Ele dá uma noção maior. E o versículo de poder é Provérbios 10:19. É um princípio complementar. Na multidão de palavras não falta pecado. Esse versículo aqui, ó, eu estava lendo antes de ligar a câmera aqui, ligar a live, e ele dá uma agitada. O tic-teco agita. Valeu, Neia! E olha que legal. Na multidão das palavras não falta pecado. E o pecado aqui é o erro. Então, muitas vezes a gente quer falar, a gente quer expor, e a gente bagunça tudo, na verdade. No mineirês é bem falado assim, bagunça tudo. Então, a reflexão já começa. Existe uma pressão silenciosa para responder tudo. Responder mensagens, responder críticas, responder provações. Mas maturidade também é saber quando não responder. Eu vou parar aqui porque eu era esse cara. Eu fico vendo as lembranças do Facebook, e algumas delas há 10 anos atrás, 12, 13 anos atrás, me dá vergonha. Como eu era infantil para responder, criticar. Eu olho e falo, nossa, eu era um idiota. A palavra mais bem colocada é essa. Eu era um idiota. Arrumava umas tretas na internet. A palavra certa é que eu me sinto, não tem outra colocação. Então, quando a gente vê essa reflexão, existe uma pressão silenciosa para responder tudo. Pressão silenciosa para responder tudo. Então, responde mensagem, responder críticas, responder provocações. Mas a maturidade também é saber quando não responder. Hoje, eu sinto vontade de responder, sinto, claro, mas não faz sentido nenhum.
Não faz sentido nenhum, eu não vou ganhar nada. Eu comecei há um tempo atrás a colocar esse peso. O que que eu ganho? E o que que eu perco? Normalmente eu vou perder tempo. Então já é derrota, então eu não vou responder. Então eu não respondo mais. Por isso que entre algumas pessoas aqui eu consigo... Neia, eu tô quase um monge lá dos montes budistas que falam, né? Até isso que eu falo... Hoje eu tenho uma percepção tão grande que falo, caramba, a pessoa tá tão doida. A minha percepção é muito doido esse cara. Ele tá perdido, doido, aqueles doidinhos de rua mesmo. E aí quando eu começo a ver isso, eu falo, caramba, se eu discutir com doido, quem é o doido? Aí eu paro. Bom dia, Sil! Aí eu paro. Olha como é louco. Então, mas olha que legal a reflexão. Existe uma pressão silenciosa para responder tudo. Para a gente responder tanto no físico quanto no online. Não é só no físico. Não é só no físico. É no online também e nos dois. Existe essa pressão, nossa, a gente causa essa pressão. É muito legal isso. Só que o não responder também ele é mais verdadeiro para a gente. Nem toda pergunta exige uma resposta. Nem toda crítica merece energia. Nem toda crítica merece energia. Nem toda provocação merece atenção. Quem responde impulsivamente, olha isso aqui é... Meu Deus. Boa! Quem responde impulsivamente entrega o controle das próprias emoções ao ambiente. Quem responde impulsivamente? A gente está falando assim, ó, toma conta das minhas emoções, toma. Então é legal isso. E aqui, ó, mesmo, vocês são incríveis, mas sempre entra um doidinho. Vocês vão perceber, eu gosto de colocar essas palavras, que aí quando eu entrar aqui, a gente vai falar, ó o doidinho, ó o doidinho, ó o doidinho. Todo bairro, toda vila tem. E aí eles falam, alguns xingam. Você sabe, você faz mais live do que eu, você sabe melhor do que eu. E olha que interessante. Mas quando a gente tem esse sentimento, aí eles falam um monte de groselha e a gente fala, é o doidinho. É o doidinho. E olha como que a nossa programação mental, ela muda. Porque eu sei que tem na hora que começa a falar que você... Aí a gente até medita, né? Conta até 823, não é só até 10. Mas tá tudo jóia. Mas olha que legal a nossa reflexão de hoje para nos educar. Porque a gente vai perder tempo e mesmo a gente não vai ganhar nada. Com razão e tudo. Então, eu também já fiz muito isso. Mas assim... ô Sil, nós temos que fazer umas maluquices. E a gente também não ganhou. E a gente bateu, a gente falou... Nossa turma que é do bem também vai para cima. Aí depois você fala, briguei com um doidinho, né? Eu tenho essa percepção. Mas olha que legal. Isso aqui é interessante a gente ter, porque nem toda pergunta exige uma resposta. Nem toda crítica merece nossa energia. Nem toda provocação merece atenção. E é tão bom quando a gente faz isso, porque depois você... Na verdade, você esquece da pessoa. Eu deixo passar tudo. Eu deixo. Hoje não tá me afetando, tá só falando groselha, principalmente na internet. Eu fazia uns vídeos, mas tinha um cara que me criticava tanto, aí eu bloqueei ele e me ofendia. E eu falo assim, caramba, esse cara não deve dormir, tadinho, né? Então, só para entender.
Por quê? Porque quem responde impulsivamente entrega o controle das próprias emoções ao ambiente. Então, mas é porque a gente perde, ô Sil. Quem perde é a gente, principalmente. Então, mas eu tenho a dó dela. Porque, olha que interessante que eu vi uma vez, que eu acho que é bem legal. Eu sei quem eu sou, eu sei os meus valores e eu sei os meus defeitos. Olha que interessante isso. Bom dia, Maria! Eu sei os meus defeitos também. E quando uma pessoa é sincera e quer me ajudar e aponta os meus defeitos, pô, legal. É chato, incomoda, obrigado. Mas, pô, é verdade. É verdade. Agora, eu fico com dó e eu falo, não merece minha energia, porque ele que está perdido. E eu entendo os meus valores, eu entendo quem eu sou. Então isso não me afeta. Olha como. Bom dia, Andrea. Então, sabe, a gente sabe quem nós somos. Aquilo não é verdade? Show! Não sei se eu falei certo, né? Andrea. Então, olha que interessante isso. A gente perceber o que nos afeta. Então, essas energias, que está falando aqui que é o silêncio, a gente tem que colocar em coisas que vão edificar. Depois que eu aprendi isso, faz muitos anos, acho que da pandemia para cá, eu mudei esse meu modus operandi. E é tão libertador. É muito, Maria, é tão libertador, porque então a nossa reflexão que a gente sabe que existe uma pressão interna silenciosa para a gente responder tudo, a gente ser efetivo, né? Que é mensagens, críticas, provocações, mas só que quando a gente percebe, que nem toda pergunta exige uma resposta. Foi legal que ontem, valeu, Julia, ontem mesmo, a minha parceira de trabalho aqui, né, a moça que trabalha comigo, ela falou, Vitinho, nós temos que responder o cliente. Eu falei, calma, não, vamos ver a melhor resposta, calma. Porque ela fica toda afoita. Eu falei, não, a gente vai ver. Só fala assim, para deixar uma posição, né, para o cliente não se sentir sem resposta. Estamos vendo aqui com o time. Tipo, segura aí que a gente está vendo. E estamos vendo. Tá tudo certo. Porque eu ia responder da forma errada, que depois eu ia me arrepender. E não é uma treta de internet, é uma resposta para o cliente que ela não ia ser a ideal. E muitas vezes eu falo, calma. Só que eu faço aqui com a equipe. A equipe chega para mim, Vitinho, mas o cliente assim, calma, vamos ver. Não respondemos para o cliente. Estamos estudando. Mas eu era emoção também, viu, senhor? Eu era também. Eu meti o louco. Claro, é um cliente. Então, se a Maria é minha cliente, Maria, nós vamos estudar aqui a melhor opção com o nosso time aqui, com a nossa equipe. E a gente já te responde, tá? Só pra gente não falar besteira. Pronto. Olha como que é tranquilo, a gente pensou, hoje eu já tô pensando diferente, que eu ia meter o pé ontem. Principalmente a gente quer emoção. Por isso que eu falo, emoção e razão. Não é que você tem que abaixar a emoção. Não existe isso. Nós somos seres emocionais. A gente só tem que equalizar.
Agora eu estou mais equalizado, eu estou pensando, eu já tenho algumas alternativas melhores para aquela pergunta que eu ia meter o pé na jaca. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Então, o melhor é a nossa reflexão, nossa semana falando do silêncio, a melhor coisa é falar, você não vai responder nada? Calma. Não, mas calma. Porque as pessoas querem puxar você pro furacão. É isso. É isso. É isso, Sil. Esse é o problema. Ser puxado, porque quando você entra no furacão, a emoção vai lá em cima e aí pernas pro ar. Aí, mas só que isso eu aprendi com Jesus, viu? Se você lembrar lá no barco com Pedro, estava numa tempestade. Eu aprendi isso lendo a... Olha como é louco, né? Eu sempre falo dessa maluquice. E aí, né? Quem responde impulsivamente, olha a importância. Quando eu estiver respondendo, a gente lembrar, falar assim, eu estou entregando minha emoção para... Doidinho. Tô doidinho. O silêncio muitas vezes não demonstra... Isso, Maria. Tá ligeira. O silêncio muitas vezes não demonstra fraqueza. Bom dia, Ângela. O silêncio muitas vezes não demonstra fraqueza. Demonstra governo interno. Olha quando a gente tem essa base mental, essa noção, muda o jogo. Olha que só de falar isso, quando a gente começa a programar aqui, se lembrando aí das maluquices, o negócio parece que já... Opa. Já dá aquela baixa poeira. Então, olha que interessante. Valeu, turma. Obrigado por compartilhar. Não é. Na verdade, o silêncio, Maria, o silêncio não é fraqueza. Ele é governo interno. É equilíbrio. Que legal, né? É muito louco isso. E aí, e outra, você sai mais rápido do ambiente. Porque muitas vezes, quando você entra no furacão, você fica o dia inteiro no furacão. E mesmo quando você sai do ambiente, você leva as emoções e os pensamentos e vai embora. Quando acontece isso, que nem, acho que foi ontem, anteontem, falando um monte de groselha, eu continuei aqui a nossa... Aí saiu. Eu nem lembro quem é, eu não lembro o que falou, porque eu não dei muita atenção. E aí, eu nem tenho energia, porque eu nem lembro também. Eu tenho também uma parte boa, que eu sou que nem a Dory do Nemo. 10 segundos. Isso, Maria. Silêncio, governo interno. E uma das importâncias foi ontem, né, Maria? Eu nem lembro o que eu falo. Aí eu continuei aqui, falou um monte de groselha. E essa frase, Sil, ela é tão rica. Essa parte do desenho, eu acho ela tão incrível, de verdade. Eu acho essa parte tão... Bom dia, é Laíse ou Yazi? Eu acho essa parte do filme, porque muitas vezes a gente a gente coloca energia numa situação errada, a gente fica perdendo tempo, e a frase lá da Dory é incrível. Aquele filme lá, por quê? Porque o pai do Nemo, ele estava sempre focado, perdendo a direção. Perceba isso, olha como que o desenho ensina. Ele estava perdendo a direção e como ele fala muito, ele é muito chato. Procurando Nemo. Procurando Nemo, um desenho infantil. Se lembrar o pai do Nemo, vocês vão lembrar, né? Também.
Vocês vão lembrar que o pai do Nemo, ele para com tudo, quer falar, fica... E ele vai perdendo o foco, ele tem que nadar lá pro lugar para achar o filho. E aí ele faz as perguntas, ele se envolve muito com a situação. E a Dory fala, em qualquer situação, continue a nadar, continue a nadar. Você tem uma direção, você tem um foco. Não perca tempo. Olha como é interessante a gente colocar essa prática na vida. Nossa, isso aqui tá me perdendo tempo. Eu ou resolver, ou passar por cima, eu tenho que fazer alguma coisa e continuar a nadar. Tem coisas que a gente... olha que engraçado, meu. Você falou agora, eu falei, caraca, é verdade. E a gente fica nesse barulho. A gente fica nesse barulho e vai perdendo tempo. Eu tenho conhecidos que contam casos pra mim que eles vão... Eu falo, caramba, esse cara fica andando assim, ó. E não sai do lugar. E cansa, porque você tá andando. Cansa. Valeu, turma. É tão maluco isso? É muito legal, né, Fátima? Porque cansa, que você está exercendo, você está pensando, você gastando, bom dia, você está gastando energia. Você está que nem aqui, ó. Nem toda pergunta exige uma resposta. Claro que a gente tem que entender o momento. Nem toda crítica merece a nossa energia. Coisas que às vezes impulsionam a gente. Nem toda provocação merece atenção. É isso, Silvio. É sobre isso. É sobre isso. Desvia. Isso aí. E vem esses tiros, né? Essas bombas para nos atingir. E quando você, principalmente, Maria, quando a gente percebe a intenção da pessoa. Tem pessoa que fala, Maria, tô vendo aqui ó, que você tá errando. Eu acredito pro seu melhor desempenho, assim, assim, assado. Aí quando você vê que a pessoa tá com... que quer te lascar, a palavra certa é essa, a gente olha primeiro a intenção, depois o conteúdo. Entendeu? Principalmente, a gente tem que olhar muito a intenção. Nós falamos de intenção semanas passadas ou retrasada. Olha que interessante. Aí eu consigo perceber para falar, opa, essa pessoa quer meu bem. Então, o intuito do conteúdo, olha como que é o pensamento. Quando a gente sabe que a pessoa está falando e a gente nem está escutando direito, mas a gente percebe a intenção, aí fala assim, opa, ela quer meu bem. Então, o conteúdo que ela está falando, a mensagem, é para o meu bem. A pessoa está querendo acabar comigo. Então, o conteúdo é para me destruir. Olha como separa rápido, ó. A gente já entende a intenção, a gente, ó, aí é um monte de coisa, Maria, é inveja, pode colocar um monte de coisa negativa aí. Então, a gente percebendo isso, a gente é mais sagaz. Coloca energia ou não? Pum, pum. Porque aí sim, se você percebe que a pessoa é boa e está querendo o seu bem, porque muitas vezes é só um conflito de ideias. Mas quando você percebe a intenção, você fala, me fala mais sobre isso. Explana mais o que você está falando. Aí você está gastando energia. Aí quando você percebe que o cara quer te lascar, obrigado, viu? Ó, lá, chão, não é? Show de bola. Conclusão do que a gente conversou hoje. Essa nossa conversa aqui, a conclusão. Às vezes, obrigado Maria, a resposta mais inteligente é aquela que nunca precisou ser dita. Gostei dessa frase, eu vou colocar lá nas redes aí. Às vezes,
Nem sempre, tomar sempre cuidado. Às vezes, a resposta mais inteligente é aquela que nunca precisou ser dita. E, gente, tira aquela coisa do coração. Às vezes, eu precisava ter atacado a pessoa. Não vale a pena. É que nem aquele meme, né? Você é louco, não compensa. A frase gostei dessa aí, eu vou fazer uma brincadeira e postar. Gostei muito dela. E é legal que a tarefa de hoje é uma tarefa de autocontrole lascado. Para mim é difícil, tá? Para mim é difícil. Tarefa de hoje. Hoje, antes de responder qualquer situação que desperta emoção, então, antes de responder qualquer situação que você já sentiu que desperta emoção, espere alguns minutos. Escolha não responder naquele momento que a emoção fez assim, ó. Hoje é muito legal que a gente tenha o WhatsApp, né? Quando era pessoal, aí bate pronto, aí... Mas hoje a gente pode pegar e falar, não vou responder, calma, calma. Eu posso estar aqui falando. É muito louco isso. Então, hoje, olha o que nós falamos, né? Olha lá. Eu sempre estou feliz com todo mundo entrando. Deus abençoe você, Heloísa. Hoje, antes de responder... Eu falei, hein, gente? Antes de responder qualquer situação que desperte emoção, espere alguns minutos. Espere alguns minutos. E olha que legal, observe como isso muda a sua resposta. Olha que interessante. Então, antes de responder qualquer situação que desperta emoção, que desperta aquele bate-pronto, o que você faz? Espera alguns minutos. Olha que interessante. E veja, observe. Pô, minha resposta mudou. Eu ia atacar e mudou. Show de bola, né, Docinho? Obrigado a vocês, viu? Obrigado. Essa tarefa é incrível. E é uma tarefa de percepção também. A gente percebe nas duas situações, porque na sua cabeça vai estar as duas respostas. A gente só não explanou para a pessoa, trouxe para a pessoa, mas na cabeça estão as duas respostas. E aí você vai perceber também, legal, porque você vai perceber que, claro, toda ação vai ter uma reação, e você vai imaginar que aquilo ia dar um trabalho, eu ia perder meu dia todo. E com a outra resposta, que talvez foi o silêncio, foi a calma, aí cada um no seu mapa, te trouxe mais tranquilidade. Mais tranquilidade. Essa tarefa é muito legal. Essa tarefa eu sempre faço ela. Eu falo, caramba, foi bom não ter respondido. Porque imagina, depois o cliente ia fazer isso, do jeito que eu ia responder para o cliente, para o amigo de trampo, né, que é o amigo de serviço, de trabalho, para o meu parente, para a esposa, para o filho. É muito louco, Não, eu gosto, Maria, de colocar esses desafios. Que enriquece a gente. Parece assim, pá! Enriquece muito a gente. E vocês vão perceber, e é muito legal. Então, e você vai entrar nesse, que nem a gente fala, né? Você vai entrar nesse rolê. Você vai entrar nessa vibe. Então, não vou responder, ou vou responder de uma forma mais sábia. Que aí também com certeza. É isso aí, Cora. E a resposta é pra gente. A gente pega pra nós e fala, pô,
Entendi. E para a pessoa? Uma das coisas que eu faço, a pessoa estando errado e a pessoa não vai mudar a minha vida. Às vezes é no aniversário, numa confraternização, numa reunião. E aquela informação não vai te trazer nem nada. E é uma pessoa que também não... nada. E não é nenhum conflito. A pessoa quer pôr aquela ideia na sua cabeça. É muito estoicismo. É muito seu. Muito. Aí o que eu falo? Eu falo assim, ó, eu vou acabar com essa discussão porque não vai levar em nada. Você tá certo. Eu falo bem assim, você tá certo. Não, tá. Eu não concordo com nada, mas você tá certo. Tá certo. Aí vai falar, não, tranquilo, você tá certo, fica tranquilo. É verdade o que você tá falando. E a pessoa fica desesperada. Porque você não entrou e não desconcertou porque ela tá desconcertada. Maria, você tá certa, Maria. É verdade. Não, mas você não concorda comigo. Não concordo nada. Mas você tá certo, é verdade o que você tá falando. Ó, bom dia. Eu acho que é Shirley, pelo que eu li aí. E só vai. Só vai. Ah, tô bom aqui, ó. A leitura demorou um pouquinho, mas consegui. Então, olha que interessante a gente entender esses mapas em diversas situações. Não é, Maria? Aí você fala, tá certo. Bom dia, Neide. Então, olha como isso aí é rico para nós. A gente usar isso nas nossas tarefas. Se a gente perceber, você falou uma, duas vezes, você fala assim, está piorando. Eu não vou gastar energia. Não vou. Não quero. E aí o que eu faço? Só vai. Deixa o mar te levar. Eu não vou nadar contra essa maré, não. Eu vou cansar e doido vai ser eu. E o pessoal, olha que legal, o pessoal fala pra mim, quando eu vou num encontro, vou assistir um jogo, né? Aqui perto eu tenho um futebolzinho de domingo, tomar um sol lá. E aí entra uma discussão, aí é uma, duas. Eu quero, não. É verdade, deixa eu pegar uma água aqui, ó. Vou embora. Ah, eu perder tempo com doido eu não quero, não. Perder tempo com coisas que me enriquecem. E olha que eu assisto série, eu vejo o meu tempo de piada. Boa, Docinho. A Samara aí, obrigado. Então, olha como é interessante. Isso é libertador. O nosso silêncio, que nós estamos voltando aqui para a nossa reflexão, é libertador. Bom dia, Emilene. Chegando no finzinho, vocês que estão chegando agora, deixa eu dar uma... vou buscar água, vou pegar um negócio ali, ó. É a melhor coisa. Gente, para quem está chegando agora, as nossas reflexões acontecem de segunda a sexta, 7 horas. A gente já está finalizando, mas segue lá a gente, vê que tem cortes aqui, tem reflexões aí no feed, eu não sei como se chama, né? A pessoa fala for you, feed, como vai ficar melhor para você. E participa com a gente aí, legal, 7 horas, o pessoal aqui participa, não é um monólogo, mas é essa conversa, a gente traz um conteúdo, esse bate-papo muito legal, que enriquece e começa de manhãzinha para enriquecer nosso dia. Pegou a visão? É muito legal. Eu também gosto que esse bate-papo aqui enriquece a gente, que sempre vai dando aqueles... Então, 7 horas de segunda a sexta a gente participa. Quem está entrando no trabalho às 8, então um pouquinho antes, já vai escutando, se conseguir participar, show de bola, mas é legal. Gente, e para finalizar, a gente faz diversos insights, Maria. Gente que fala. Para finalizar, a gente faz o nosso decreto, que é o treinamento da nossa mente. Que a gente decreta, isso aí você pode fazer no seu quarto, no banheiro, decreta o nosso dia. Então a gente faz o seguinte,
Tá decretado que hoje o meu dia vai ser incrível. Julho vai ser maravilhoso, conectado com Jesus Cristo, rodeado de pessoas maravilhosas, com as minhas metas do mês batidas. Sou vendedor, viu? Com muita paz, alegria, prosperidade. O julho vai ser de arrasar. Boa! Gostei dessa, Sil. Julho de arrasar. O nosso julho vai ser incrível. Então decreta para você. Além de hoje, quarta-feira, meu mês, a semana vai ser incrível, conectado com Deus, fazendo bem. Vai ser incrível, está decretado. Isso aqui é um decreto, é para o nosso olhar. É um treino para a nossa mente. Isso aqui é um treino. Isso, transformador, conectado com Deus, com amigos maravilhosos, isso aí. Por quê? Porque a nossa mente treinando isso aqui, eu fazendo todo dia, eu vou perceber no meu dia a dia, e às vezes até nesse tumulto, eu vou voltar, vou me centrar, e a minha mente vai direcionar para isso que eu estou decretando. É muito louco fazer isso. E é também transformador. Certo, gente? Amanhã, conto com vocês. Amanhã aqui, ó, nosso tema já está aqui. Quem observa mais, percebe o que os outros não veem. Já estou dando spoiler. Quem observa mais, percebe o que os outros não veem. Ótimo dia. Foi incrível estar com vocês. Um beijo no coração. Até amanhã, hein?